Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, este é o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Nos filhos e alunos de hoje estão os caminhos da sociedade de amanhã. Por isso, é preciso saber muito bem como estamos ensinando e disciplinando os filhos, conforme vamos aprender na palestra com a preletora Marie Murakami. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. A bagagem que você passa espiritualmente à criança revelará futuramente as respostas que ela procurará enquanto adulto, ensinando e disciplinando os filhos. Preletora Marie Murakami. O tema de nossa palestra de hoje é Ensinando e Disciplinando os Filhos. Nós estaremos usando o livro, que é exatamente o título dessa nossa palestra de hoje. O autor é o professor Keio Kanuma. Todos conhecem o professor Keio Kanuma, é autor de várias outras obras. É uma das principais autoridades em educação no Japão. E nesse livro, ele fala sobre educação, relatando principalmente o que sentiu, o que pensou em cada fase do desenvolvimento de seus filhos. É o que está aqui, na orelha. As mães que lerem este livro certamente se comoverão com os ensinamentos nele contidos e passarão a tê-lo sempre à mão para consultá-lo quando necessário. Principalmente porque a educação dos filhos
a felicidade dos filhos, ela é de fundamental importância na vida de uma família, principalmente na vida de um casal. Aqui no prefácio o professor escreve: o zelo excessivo no tocante à educação nem sempre contribui para criar um bom filho. Pelo contrário, muitas vezes acaba prejudicando. A atenção dos pais e a pressão que eles exercem sobre a criança fazem com que ela se sinta presa e reprimida. Por isso declaramos: não pense em melhorar seu filho. Acredite que ele é bom desde o princípio. Essa que é a base da educação da Seichonoye, a pedagogia da Seichonoye. É a educação que liberta a criança. Os pais, até eu, apesar de ter tido uma criação Seichonoye, quando chegou a minha vez de educar os filhos, muitas vezes eu me surpreendi, às vezes falando para o filho: cuidado, filho, é perigoso. A gente se surpreende fazendo assim. E não percebe que, através dessas palavras, às vezes está oprimindo, reprimindo os filhos e fazendo com que eles não possam manifestar a sua natureza divina, a sua individualidade, a sua potencialidade. E daí então, quando nós chegamos a Seichonoye, quando ouvimos isso: não pense em melhorar seu filho, acredite que ele é bom desde o princípio. Meu Deus, esta é a salvação para todos os pais, é ou não é? Não é? A salvação para todos os pais. Se todos os filhos são bons desde o princípio, basta que nós acreditemos nisso e jamais duvidemos. Então, aqui na página 284, o professor escreve ainda: a educação consiste em promover a exteriorização daquilo que está latente na criança. E o que está latente na criança? É Deus, é a sua natureza divina, a sua perfeição, a sua perfeição. Então, o professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, para você que nos assiste agora pela televisão, o professor Masaharu Taniguchi é o fundador da Seichonoye. Ele nos ensina o seguinte: que Deus é infinita perfeição. E nós, que somos filhos de Deus, também temos essa perfeição infinita dentro de nós. Mas sabe quando é que essa perfeição do nosso interior se manifesta? Quando é que a perfeição no interior dos nossos filhos, que é igual a de Deus, ela se manifesta? Em que condições? Contempla. Ela só se manifesta quando nós temos o amor dentro de nós. Só se manifesta quando temos o amor dentro de nós. E aqui ele escreve o seguinte: a natureza verdadeira do ser humano é um ser sublime que não se compara a nada neste mundo. A educação se degrada quando perde a confiança no valor intrínseco do ser humano. É preciso, pois, acreditar na natureza divina do ser humano e refletir acerca de como proceder para fazer com que ela se manifeste. Então, nós aprendemos na Seichonoye que a nota de 0 a 10 não é uma linha reta em que o 0 começa aqui e o 10 está lá longe. Na Seichonoye, quando nós vamos avaliar os nossos filhos pelo boletim que eles trazem, a nota não é de 0 a 10 em que o 0 está aqui e o 10 está longe. O 0 a 10 é um círculo. É um círculo. Onde começa o 0, termina o 10. Então, o que vem a ser isso? É a nossa mudança de atitude mental em relação aos nossos filhos. Os filhos não são nossos, são de Deus. Então, são perfeitos e maravilhosos. É mudar a nossa mente para essa contemplação, essa visualização. Então, como é que nós podemos fazer? Aqui está. Como devemos proceder para que se manifeste essa perfeição?
Aqui está. Manifesta-se o aspecto visualizado. Manifesta-se aquilo que nós reconhecemos. Este é o princípio básico da educação, que visa a manifestação do valor intrínseco do educando. Por isso que na Seichonoye nós temos o hábito de estarmos sempre afirmando palavras positivas de que tipo? Sou feliz. Sou alegre. Sou saudável. Sou próspero. Sou maravilhoso. Hã? Sou filho de Deus. Sou harmonioso. Onde eu vou, as portas se abrem. Onde eu vou, só levo luz. E sempre com sorriso, não é assim? Por quê? Por que nós manifestamos essas palavras? É um exercício para nós estarmos reconhecendo só a perfeição do nosso interior. E sempre com sorriso. Não adianta dizer, sou maravilhoso, sou próspero, sou feliz, com cara de maracujá murcho, né? Por isso que na Seichonoye nós sempre estamos sorrindo, né? Com que sorriso? Vamos ver? X. O Filho de Deus perfeito e maravilhoso. A visualização, a contemplação é importante. Quantos de nós aqui que chegamos a Seichonoye viemos por problemas que estávamos com os nossos filhos, não é? Quem chegou a Seichonoye com problema com filhos? E solucionou? Solucionou? E quando que solucionou? Como que solucionou? Quando o filho mudou? Não, quando eu mudei. Quando eu mudei a maneira de ver o filho. Antes eu via como um filho desobediente, que não gosta de estudar. Mas quando eu mudei, não, ele é filho de Deus perfeito, ele gosta de estudar, ele é maravilhoso. Quando eu mudo, então ele se transforma. Por isso, a nota de 0 a 10 é um círculo, onde começa o 0 e termina 10. Mesmo uma criança que era impertinente, desobediente, quando nós mudamos a maneira de ver essa criança, ela muda da água para o vinho. Não porque a criança mudou, mas porque nós mudamos a nossa maneira de ver. O importante então é a forma como nós contemplamos e visualizamos os nossos filhos. Tem uma história em que o professor Masaru Taniguchi conta em uma das obras suas, de um monge budista, em que, num templo budista, ele tinha muitos aprendizes que vinham de várias regiões do Japão, ali para aprender a se tornar monge. E numa dessas, chegou como aprendiz, um jovem, assim, que de noite ele sempre fugia, tá? Tinha um muro alto no templo, mas ele dava um jeito de pular para fora e ir lá para a cidade fazer as coisas que os jovens gostam de fazer, né? Ir atrás de bebida e assim essas coisas. E voltava assim de madrugada, sorrateiramente, sem que fosse descoberto. E os outros monges do templo começaram a dizer: puxa, monge, está na hora de mandar embora esse aprendiz para casa. Ele não tem jeito, ele não leva jeito para ser monge. E sabe o que o monge dizia? É aquilo que o professor Masaru Taniguchi sempre diz, para que nós da Seichonoye estejamos dentro de casa sempre dizendo: está tudo bem, está tudo bem. Então, quando os outros monges ficavam incomodados com a atitude do aprendiz e interpelavam o monge, ele falava: não, está tudo bem, deixa estar, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Uma certa noite, e esse monge nunca acusou esse rapaz, sempre com um sorriso, atendendo aquele aprendiz, como atendia a todos os demais também. Ele é um religioso que também a sua filosofia era de contemplar a perfeição no interior de todas as pessoas. Aliás, a essência de todas as religiões é uma só, de que a nossa vida é vida de Deus. Não é matéria, não é fenômeno. Um certo dia, como de costume, então, esse aprendiz, de noite, se enveredou lá para a cidade. E quando ele voltou de madrugada sorrateiramente, ele sempre deixava uma banqueta, uma escada lá, para quando voltasse, para pular o muro e entrar para dentro do monge, do templo lá.
Então, quando ele subiu o muro e foi colocar o pé, normalmente era a escada, era gelada, mas quando ele colocou o pé, e ele tirava o sapato para não fazer barulho, quando ele colocou o pé, estava quentinho. Ele pensou, nossa, será que alguém colocou uma almofada lá? Né? E quando ele desceu, sabe o que era o quentinho? Era a careca do monge. Aí o monge disse, vem filho, vem cá, está uma noite fria, vem cá. Eu deixei feito uma sopa quentinha e um banho quentinho para você. Ele sentou-se junto com o aprendiz, tomou a sopa junto com ele, foi lá no banho de imersão. No Japão, banho de imersão toma banho junto, né? Tomou banho junto com ele e ele disse para ele, quando você precisar de mim é só falar, tá? Quando você precisar de uma sopa quente, uma companhia quente, é só falar. Mas está tudo bem, eu gosto de você como você é. Nunca mais esse aprendiz fugiu de noite, né? Então, essa é a verdadeira educação. Essa é a verdadeira educação. A educação consiste em promover a exteriorização daquilo que está latente. E o que está latente? É a perfeição, tá? É a perfeição que está latente. E como é que se exterioriza? Só visualizando a perfeição, não duvidando jamais, sempre acreditando e confiando. Esse confiar, que é a base mais importante da educação e que o professor escreve aqui na página 190 do nosso livro. É fundamental que os pais confiem no filho. Existem casos em que o adolescente se junta a um grupo de jovens de péssima conduta e passa a agir em companhia deles às escondidas dos pais. Isto tende a ocorrer quando os pais educam o filho com excessivo rigor, principalmente no que se refere à amizade com jovens do sexo oposto, e não confiam nele. Havendo verdadeira confiança por parte dos pais, não há como o filho enveredar para o mau caminho. Se os pais realmente confiam nos filhos, jamais os filhos enveredam por mau caminho. Nós tivemos recentemente o caso de uma colega nossa, que a filha dela, por mais de 10 anos, teve assim, distúrbios assim, no comportamento dela. Ela fazia coisas terríveis dentro de casa, tinha desmaios assim, frequentes, pegava às escondidas dinheiro do pai, se cortava no pulso tentando se matar, assim, fazia coisas terríveis. Isso persistiu por mais de 10 anos. Mas essa mãe, preletora da Seichonoye, que aprendeu que filho não é nosso, é filho de Deus, e sendo filho de Deus, com certeza se manifesta quando nós acreditamos. Ela nunca duvidou e ficou sempre em oração, orando para os antepassados, todos os dias, oferecendo a leitura da Sutra Sagrada. Para você que nos assiste agora pela televisão, Sutra Sagrada é o nosso livro de orações, onde fala que o homem não é corpo carnal, o homem é filho de Deus, o homem é um ser espiritual dotado de capacidade infinita. E nós oferecemos a leitura dessa sutra todos os dias em sinal de gratidão para os antepassados. E ela persistiu e por nenhum momento, nunca, quando estava conosco, ela mostrou qualquer fraqueza dizendo, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com a nossa filha. Sempre dizendo, não, eu tenho certeza que vai se manifestar a perfeição. Passado mais de 10 anos, no final do ano passado, através de um jovem que tinha recém-chegado do Japão, chegou às mãos da filha uma oração da Seichonoye em japonês, em fita cassete, que ela colocou lá no gravador e a filha começou a fazer aquela oração e repentinamente, de um dia para o outro, a filha voltou a ser aquela filha de mais de 10 anos atrás, maravilhosa como era anteriormente. E daí então, essa preletora, ela diz, eu tinha certeza
de que a nossa filha, cedo ou tarde, ia manifestar, voltar a ser aquela filha maravilhosa que era. E Deus que se manifestou em forma desse jovem que trouxe essa fita para essa filha. Não é que aquela oração que estava na fita fosse uma oração milagrosa, mas foi necessário o tempo de mais de 10 anos para que a família se unisse em torno daquela filha, manifestando amor, orando por ela. Isso fez com que a família se unisse. Então nada envolve na nossa vida, na nossa família. Tudo acontece porque existe um motivo muito importante, né? Aí o professor escreve o seguinte: muitos pais dizem que confiam em seus filhos, porém agem de modo a suscitar dúvida quanto à sinceridade de tal afirmação. Muitas vezes, quando um filho adolescente recebe um telefonema, os pais fingem, mas estão assim com a orelha em pé, tentando escutar o que o filho está falando no telefone, não é? Ai, a filha, se o telefone está muito comprido, quer saber se quem está do outro lado do telefone é um rapaz. E quando a filha põe o telefone, e daí, filha, quem era? O que foi? O que aconteceu? Né? Então, apesar de dizer que confiam, fazem assim. E muitas vezes tem pais que dizem, acreditam nos filhos, mas que chega a correspondência para eles, abre lá, tá? Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso. Leva lá sobre a vela lá, ou a chaleira, né? E tenta abrir para ver de quem é. Ninguém faz isso, tá? Mas isso significa confiar? Não. Então o professor Camino aqui fala, nesse livro ele tem recomendação para a filha quando diz que vai acampar com os amigos, como é que tem que proceder, quando a filha começa a dizer que quer ir para a discoteca com os amigos, como é que os pais devem comportar? Enfim, o importante, então, é a conduta dos pais em relação aos filhos, mostrando quanto confiam nos filhos, né? Essa conduta dos pais é que vai realmente manifestar-se em forma de um filho que realmente vai ter uma vida feliz, uma vida que terá problemas. Eu me lembro quando ainda nossos filhos, nós temos 4 filhos maravilhosos, todos bonitos porque puxaram o pai. Certa ocasião, minha mãe sempre dizia para nunca comer uma batatinha que está com brotinho já. E mesmo que for comer, lavar bem, tirar aquela parte do brotinho, porque se comer, dá indigestão. E minha mãe falava isso dizendo que, na verdade, não é que comer o broto faz mal, é que a mamãe batata não quer que a gente coma o filhinho. Por isso que dizem por aí, quer dizer, o pessoal começou a dizer que dá indigestão, por isso que não deve comer. Então, minha mãe também fazia isso. Quando a batata começava a brotar, ela falava, filha, vai plantar. E a gente plantava. E realmente planta dava os filhotinhos. E certa ocasião, lá na nossa cozinha também, encontramos umas batatinhas que já estavam com brotos. E daí então, eu chamei os 4 filhos, 4 não, na época acho que tinha uns 3 ainda. Porque a pequena é temporona nossa, né? Falei, filhos, vamos plantar. Que a gente tinha uma caixa d'água velha, onde plantava as coisas, né? Vamos lá plantar. E nós plantamos. E todo dia um filho ia lá regar, regava, passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, nada. Aí o filho começou a dizer, mãe, não aparece nada, não brota nada. Calma, filho, tem que ter paciência, tem que acreditar, você plantou, vai manifestar, vai aparecer o brotinho, passa mais uns dias, nada. Filho, tem que ter paciência, você tem que acreditar. Só que passou mais 1 semana, aí quem perdeu a paciência fui eu. Aí eu peguei aquela colher de pedreiro e fui cavocar. Gente, quando eu cavoquei, a batata mãe estava cheia de brotinhos. O corpo todinho dela pronto já para despontar para fora da terra. Mas naquela hora eu fiquei com arrependimento e eu cobri tudo de terra outra vez. Desculpe, desculpe, desculpe. Eu que não acreditei. Aí eu comecei ali em posição de oração, me perdoe por não acreditar em vocês.
E na hora aí eu me reportei para os filhos. Às vezes, naquela hora eu estava pedindo perdão para os meus filhos. Às vezes eu não acreditando em vocês, né? Não acreditando em vocês. E às vezes eu disse algumas palavras que fez com que vocês ficassem magoados. Agora Deus está me fazendo ver que tem que acreditar até o fim. Que se acredita até o fim, a perfeição vai manifestar. Aí, fazendo oração, chorando, meu filho fala, mãe, não chora não. A senhora já plantou outra vez, a batatinha vai brotar. Na verdade, eu estava triste, era comigo mesma. Muitas de nós fazemos isso, né? Mas nós temos que perseverar na contemplação da imagem verdadeira até o final. Que quem persevera até o final realmente consegue, porque todos os filhos são filhos de Deus. E essa nossa crença neles é que vai fazer com que se realmente manifeste essa perfeição dos nossos filhos. Por isso, jamais devemos fazer de estar abrindo correspondência. E quando os filhos estiverem assim atrasados, e quando você espera que eles voltem no horário, eles não voltam, nós devemos saber o seguinte, aqui o professor escreve o seguinte: a confiança é essencial e ela deve ser fundamentada na conscientização de que a natureza verdadeira do ser humano é divina. De modo geral, os pais que não conseguem confiar nos filhos são aqueles que não têm confiança em si próprios, tá? Quem não confia nos filhos é porque não confia em si próprios. Eles não percebem que a causa dos seus problemas está neles mesmos, incapazes de arcar com a responsabilidade dos fatos que ocorrem em sua vida, têm necessidade de transferi-la aos outros. Por não terem consciência de que tudo que ocorre ao seu redor é reflexo de seus próprios atos, colocam-se na posição de vítimas, julgando-se criaturas fracas sem nenhum poder. Por isso, não conseguem confiar em si próprios. Como não têm consciência de sua grandeza essencial, não percebem que essa grandeza existe também nos próprios filhos. Por isso não têm coragem de deixar que os filhos assumam o que devem assumir e não conseguem deixar de interferir em tudo que eles fazem. Então, sejamos nós, pais que praticam a Seichoné, aqueles pais que quando estiverem falando com os filhos, sabem que não estão falando com o filho, está falando com Deus. E quando nós falamos com Deus, nós falamos acreditando e com palavras de amor e elogio, não é? Vamos ficar de olhos fechados agora? Convido o senhor também, a senhora que nos assiste pela televisão, vamos ficar de olhos fechados. Não precisa ficar em posição de oração, não. Fiquem à vontade e visualizem todos os seus filhos com a fisionomia de filhos de Deus, iluminados, risonhos e maravilhosos, e dirijam a cada um deles um elogio, mentalmente. Ao senhor que nos assiste também pela televisão, faça isso neste momento. Se tem 2, 3 filhos, a cada um deles, dirija-se fazendo um elogio. Filho, muito obrigado por você existir. Mamãe e papai é feliz só pelo fato de você existir. Obrigado pela sua presença abençoada em nosso lar. Obrigado por estar todos os dias acordando e dando alegria à nossa família. A sua existência é motivo de felicidade para a nossa família. Visualize essa fisionomia risonha, harmoniosa e feliz de cada um dos seus filhos. Em todos os momentos do dia a dia, esteja a mentalizar essa fisionomia maravilhosa de todos os seus filhos. E quanto mais vezes nós estivermos visualizando eles com essa fisionomia maravilhosa, mais eles estarão concretamente manifestando nosso dia a dia. Pode abrir os olhos? Gravaram bem na fisionomia? Na mente de vocês? Então, sempre que fecharem os olhos, faça projetar na sua mente essa fisionomia maravilhosa de cada um dos seus filhos, netos e bisnetos que mais tiver também. Tá bem? Muito obrigada. Muito obrigada.
O próximo programa Aceite ou Noie tem a sua cara, pois oferece um caminho certo na medida exata para a solução dos seus problemas. Agora, vamos orar juntos. Oração para reverenciar tudo. Deus é tudo. Tudo teve origem em Deus. Deus se manifesta de diversas formas. A carteira, o lápis, a caneta, a tinta, o papel, tudo é manifestação de Deus. Descobri que Deus está no interior de todas as coisas. Por isso, trato com bastante cuidado até uma folha de papel ou mesmo um simples lápis. Muito obrigado! Você esteve com o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Muito obrigado!